A gente vai falar sobre meio ambiente, a gente vai falar com uma pessoa que tem realizado um trabalho excepcional para ajudar a cuidar do meio ambiente, também de toda a questão indígena, dos povos indígenas, que é a jornalista indígena Nice Tupinambá. Oi, Nice, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa sala interativa. Olá, boa tarde, Marcelo. Obrigada pelo espaço, viu? É um prazer falar com Tucuruí, toda a região. Eu que já morei aí em Tucuruí por um tempo. Eu sou de Cametá, né? Que é pertinho também. Mas sempre quando chegava o inverno, né, que faltava sair na região, a gente corria para Tucuruí, lá para o lago, para pescar, para passar essa temporada lá. Que o meu pai é pescador, sou de família pescadora. Então, saudade de Tucuruí, saudade de tomar banho nesse lago. E o povo que mora aí tem inveja de vocês, viu? Aqui é uma maravilha, né? A gente precisa cuidar muito bem dessa maravilha, desse meio ambiente. Você, então, tem uma história de vida ligada à nossa região. Já falou, nasceu em Cametá. E eu acompanho muito a sua atuação. Você é jornalista indígena. Você é de qual etnia, Nice? Dá para falar um pouquinho para a gente sobre isso antes da gente seguir com a pauta? Sim, eu sou Camutá Tupinambá, né? No caso, a etnia é Camutá, pertencente à grande nação Tupinambá. Aí por isso que eu me denomino Nice Tupinambá. Muito bem. Nascida e criada na região ali do Rio Tocantins, na margem esquerda por ali do Rio Tocantins, abaixo aí de Tucuruí. Certo. Somos banhados pelo mesmo rio. No Baixo Tocantins, né? E Nice, você decidiu estudar jornalismo, você saiu de Cametá com quantos anos? Conta um pouquinho da sua história nesse sentido pra gente. Bom, a minha história de vida, ela se cruza com a luta ambiental, né? Desde quando eu nasci, desde muito cedo, aprendi com meu pai, com a minha família, a defesa do meio ambiente, da natureza, que para nós é a natureza em si, né? A gente não trata só como metade, eu até falo que como é tratado como metade, né? Não se vê o ser humano nisso. Mas nós somos natureza, nós somos pertencentes a todo esse bioma que a gente está inserido. Então, nasci já inserido nessa luta em defesa do meio ambiente, da Amazônia. E aí o jornalismo, a comunicação veio para eu poder ecoar essa luta. Então hoje eu tenho um trabalho na área do jornalismo de denunciar crimes contra a Amazônia e seus povos, também de mostrar para o povo os projetos importantes, né, que desenvolve a sociedade, que desenvolve o meio ambiente. Então eu venho nessa luta, vamos dizer assim, através da comunicação, fazendo esse contraponto, sabe, mostrando o que há de melhor no nosso estado, o que há de melhor na Amazônia também, e pautando os grandes projetos que têm prejudicado o desenvolvimento do nosso povo, que têm prejudicado o desenvolvimento social. Inclusive, agora, recentemente, acabei de saber que eu acabei de fui contemplada, não sei como é que funciona, mas acabei de receber um prêmio que a imprensa Pará me deu por fazer esse jornalismo em defesa da Amazônia. Então, estou bem feliz. Primeiro prêmio que eu recebo na minha carreira, eu tenho pouco tempo de formação, 4 anos ainda, e receber já um importante prêmio, que é a premiação Imprensa Pará, é muito importante para o meu currículo, para a formação e para o fortalecimento dessa luta que a gente vem trazendo. Parabéns, né? Você merece essa homenagem. Eu acompanho seu trabalho, inclusive você criou ainda enquanto universitária o programa Nossa Voz, né? Que eu acho que já dava sinais ali de que você queria exatamente atuar nesse meio, dessa maneira, como você tem atuado hoje em dia, né? Exato. O programa Nossa Voz, ele começou na rede social, que a gente falava de cultura do Pará, cultura amazônica, falava da questão ambiental. E como é possível, gente, é muito possível a gente desenvolver nosso estado, a gente desenvolver o nosso povo, gerar emprego e renda com consciência ambiental, com respeito à natureza. Isso é muito possível, a gente tem muitas ideias
E hoje o programa ele é um instituto, a gente transformou ele no instituto, e através do instituto a gente vem trabalhando projetos que potencializam essa questão da proteção ambiental e desenvolvimento do nosso povo. Porque a gente também precisa comer, pagar a conta, né? E também preservar o meio ambiente. No Pará, a gente tem muitas áreas de preservação ambiental que está passando por um processo muito grande de desmatamento, de invasão. A gente precisa combater isso. E assim como a gente tem muitas áreas no Pará que dá para poder avançar com o agronegócio, que dá para a gente poder plantar, que dá para ser utilizado para esses grandes projetos, né? Então, a gente não precisa invadir terra indígena, a gente não precisa invadir as áreas de conservação para poder implementar projetos que possam desenvolver o nosso povo. Sem contar, Marcelo, que 70% da produção do Brasil vem da agricultura familiar. Quem sustenta a mesa do povo brasileiro é a agricultura familiar, não é os grandes projetos que atuam na Amazônia, que têm danificado, que têm provocado essas mudanças climáticas, que têm destruído a nossa fauna e a nossa flora. Então, a gente precisa hoje, em pleno século XXI, a gente precisa debater os modelos de projetos que existem na Amazônia para saber se realmente eles deram certo, se realmente a gente tem desenvolvido a nossa região e o que a gente tem visto que não tem desenvolvido. Por exemplo, a gente está no estado, um dos maiores produtores de energia do Brasil, né, que as duas grandes hidrelétricas do Brasil, por exemplo, a Itucuruí, a hidrelétrica de Tucuruí, e infelizmente a gente paga a energia mais cara do Brasil. O povo em Tucuruí paga a energia mais cara tendo a hidrelétrica aí dentro da sua casa. Então, esse modelo, que é um modelo nacional de distribuição de energia, ele precisa ser revisto. Porque não dá para a gente ser o produtor e pagar mais caro por pagar isso. mais caro, exatamente. Inclusive, quando a gente está com o reservatório aqui muito cheio, e lá para o sudeste, para o sul e sudeste, a gente tem os reservatórios vazios, a gente acaba pagando essa conta aqui, porque a gente está no sistema interligado nacional, né? Isso é apenas um exemplo, né, dentro desse contexto que você nos traz. Agora, Anice, como é que você vê hoje o próprio termo sustentabilidade, né? Porque a gente vem trabalhando ao longo desses anos a questão da sustentabilidade com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento humano, as pessoas precisam estar inseridas, mas ao mesmo tempo com a preservação do meio ambiente para que isso tudo possa funcionar num tripé, né? Desenvolvimento econômico, humano e cuidando do meio ambiente. Como é que você vê esse contexto nos dias atuais da questão da sustentabilidade? Olha, a gente fala de sustentabilidade, biodiversidade, bioeconomia, parece que é uma coisa distante da nossa realidade, né? Porque são conceitos que vêm da academia e às vezes a gente fica pensando, mas o que é isso? Na verdade, tudo isso, gente, é uma coisa que o nosso povo já faz, sabe, Marcelo? Aí em casa, quando a gente planta nossas plantinhas, quando a gente bota nossas plantas medicinais ou essas ornamentais, a gente está contribuindo com o meio ambiente, a gente está plantando, por exemplo, porque a gente está numa fase que a gente precisa reflorestar. A gente precisa reflorestar, por exemplo, Tucuruí, a gente precisa reflorestar as grandes cidades da Amazônia, porque elas passaram por um processo muito grande de desmatamento, sabe? E isso passa por uma política pública, sabe, governamentais, porque não basta ter uma árvore bonita ali numa calçada se não tiver o cuidado, se não tiver poda, se não tiver essa organização. Então, a gente precisa plantar, a gente precisa reflorestar, e isso não é algo que é novo. Isso nosso povo já faz. Todo mundo tem uma plantinha em casa, ou na casa, ou no apartamento, tem essas plantinhas ornamentais, ou um jardinzinho, sabe? E o que a gente precisa é cobrar dos governantes que eles possam aplicar cada vez mais essa questão do plantio, reflorestamento da nossa cidade, porque é possível a gente ter um clima mais equilibrado. Não dá para a gente ficar preso só na cidade de pedras, como a gente costuma chamar, as grandes construções de alvenaria, porque o clima fica muito quente, fica insuportável. A gente está numa região muito quente, e quando a gente planta, aí esse clima começa a melhorar. Tanto que, por exemplo, nas regiões aí mais arborizadas de Tucuruí, a gente tem um clima diferente das regiões menos
por exemplo, arborizada. Isso a gente vê em Belém, a gente vê em Marabá, a gente vê em várias cidades do nosso estado, né? As regiões mais arborizadas, elas têm um clima melhor. Por exemplo, Castanhal é uma cidade bastante arborizada e um clima bem gostoso assim para lidar, e é possível avançar. Inclusive, Castanhal está no processo de separar uma região, uma área bastante bonita e grande, para ter o primeiro parque ambiental da cidade. Então, esses projetos, essas políticas, elas precisam existir. A proteção dos nossos rios, das cabeceiras de rio. A gente precisa cobrar das grandes empresas que poluem, que não têm responsabilidade social. Nós, quanto povo, e também o Estado, né, cobrar das grandes empresas que têm poluído os rios, que têm contaminado, né, cobrar essa responsabilidade social, porque muitas dessas empresas que atuam, por exemplo, na Amazônia, que vêm aí de fora, lá fora elas pregam uma questão de sustentabilidade, desenvolvimento do povo, mas será mesmo que isso que estão vendendo lá na Europa está acontecendo aqui na nossa região, na nossa realidade? Não tem acontecido. Então, inclusive, tem muitas lideranças indígenas andando o Brasil afora aí, denunciando essas empresas que pagam de boazinha, que desenvolve a Amazônia, que desenvolve a nossa região lá fora, mas aqui dentro a gente sabe que tem contaminado os rios, que tem poluído, que não tem desenvolvido o nosso povo, não tem gerado emprego e renda também, contrata mão de obra lá de fora, em vez de aproveitar a nossa mão de obra local, né? E também qualificar nosso povo, porque a gente não quer estar só lá no subemprego, a gente quer, sabe, por exemplo, eu sou jornalista, eu quero poder atuar, ter um emprego melhor, ter uma renda melhor, né, um advogado, um engenheiro, que nós temos muito. Preciso inserir as pessoas da comunidade local também, né? Agora, Anice, para a gente finalizar por hoje, que eu já quero te deixar também, deixar um convite para você voltar a participar com a gente nesse bate-papo que é super importante sobre essa consciência ambiental e do desenvolvimento sustentável com o cuidado do meio ambiente. Mas para a gente fechar por hoje, nós 30 anos depois da Eco 92, a gente percebe alguns eventos climáticos aí extremos acontecendo no mundo inteiro, né? Dá para citar vários aqui no Brasil, mas vamos falar de modo em geral. Qual é o balanço que você faz 30 anos depois da Eco 92 e a preocupação que a gente tem que ter e com políticas públicas na prática para a gente cuidar do meio ambiente? Exato, Marcelo, tu falaste uma palavra muito importante, política pública na prática, né? O Brasil, a gente está fazendo aí 30 anos da Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, foi um marco histórico para o Brasil, um marco para a luta em defesa do meio ambiente, porque pensem, gente, a luta em defesa do ambiente, ela é a maior luta de todas, é a mãe de todas as lutas, porque é a luta pela vida. É pelo ar, é pela alimentação, é pela água que a gente toma. Então, ela é uma das principais lutas que a gente tem. E, às vezes, a gente dá pouca importância para isso. Então, o Brasil, ele vinha no processo, assim, sabe, encaminhando com várias políticas, várias leis de proteção ambiental. Só que, nos últimos anos, essas leis de proteção ambiental e toda a política de proteção ambiental, ela vem passando por um processo mesmo de defasagem, sabe? Então, a gente precisa se voltar para essa questão ambiental, porque a gente tem visto cada vez mais enchentes que têm alastrado a nossa região, principalmente aqui no Pará. Todas as cidades do Pará têm alagaram nesse inverno fortíssimo que a gente está sofrendo. E o que vem prometendo aí que, por exemplo, um verão muito forte, viu? Então, está se prometendo aí um verão muito forte, e isso tem a ver com o desequilíbrio global que a gente tem vivido, isso tem a ver com o desmatamento da Amazônia. A gente não vai conseguir desenvolver o nosso povo sem a gente não ter essa consciência ambiental de preservação e de trabalhar projetos sustentáveis para a nossa região, que gerem emprego e renda para o nosso povo e que protejam o meio ambiente. Então, é o compromisso que a gente precisa ter. Nós, quanto paraense, nós, quanto Amazônia, nós temos que ser o primeiro a estar na frente dessa luta, porque nós somos os primeiros a serem atingidos por esse processo de desmatamento que vem sofrendo a Amazônia. Verdade. Quero te convidar para voltar a Tucuruí
para a gente experimentar um peixe aqui que é muito famoso, um tucunaré, peixe no saco. Tucunaré. Peixe no saco. Você está convidado a voltar a Tucuruí para a gente degustar junto com a Juliane, a nossa equipe da produção também. E logo, logo também a gente bater um papo novamente aqui na nossa sala, tá bom? Fica o convite para você. Com certeza, Marcelo. Eu vou aí sim, eu já levo açaí, viu? Pronto. Tu coloca o tucunaré, Mas olha, eu levo açaí. vou te contar um segredo também. O açaí de Tucuruí é o mais gostoso do Pará. Então, Eita. eu te falo isso porque eu já tomei açaí em Belém, eu moro em Castanhal também, tenho casa em Castanhal, já morei em Capanema, já fui muito a Bragança, Salinas. Venha para você experimentar o nosso açaí de Tucuruí. Pode tomar o de Cametá, Marcelo. De Cametá não tomei. Melhor. O de Cametá não tomei ainda, é verdade. Mas você traz um pouquinho de lá e a gente experimenta Esse daqui. É originário. Original. Maravilha. A gente te espera, tá bom, Nice? Muito obrigado pela entrevista. Valeu, muito obrigado. Um abraço para todo mundo aí. A gente vai com certeza logo aí bater esse papo presencialmente com vocês. Maravilha. Brigadão. Conversamos com a Anice Tupinambá, jornalista indígena. Um bate-papo super essencial, viu, gente? A gente fala tanto de economia, de produção, de esporte, né, de lazer, de cultura. A gente precisa falar sobre meio ambiente também. E ela vai estar sempre conversando com a gente sobre isso aqui na nossa sala interativa.